Neste momento te pedimos iluminação, ó Pai, para que possamos proclamar o texto conforme ele foi anunciado no período original, ó Pai. Te pedimos assim, sabedores que o Senhor está conosco, que o Senhor trabalha nos nossos corações. Muito obrigado por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A gente vai ler uma longa porção, dos versículos 16 a 34. Uma exposição no livro de narrativa, né? Então é importante a gente ler uma grande parte para a gente ter uma ideia do todo, não tirarmos ideias de versículos isolados. Atos dos Apóstolos 17, 16 a 34, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outro mais. Quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, e a gente pôde ver isso hoje na parte da manhã, não precisamos fazer nada mais para que essa mensagem seja ainda mais relevante. O próprio Evangelho de Jesus já coloca o ser humano contra a parede. Convenhamos que uma mensagem que é dito que você é pecador, não somente pecador, mas totalmente pecador. E por causa do seu pecado, você é incapaz de buscar a Deus por si só. E é necessitado assim de uma graça especial, uma graça salvífica, que se não for a intervenção desse Deus, você está simplesmente no inferno, debaixo da ira de Deus eternamente.
Uma mensagem dessa, ela não é uma mensagem agradável aos ouvidos humanos, aos ouvidos que buscam simplesmente palavras que afagam o seu próprio ego, uma palavra motivacional ou algo que possa simplesmente trazer algo benéfico para o nosso dia a dia. O evangelho não é assim, ele já coloca o ser humano contra a parede. E pregar esse evangelho numa cultura atual, numa cultura secularizada, numa cultura ateísta, numa cultura pós-modernista, é ainda mais um desafio ainda maior. Pregar o evangelho dentro dessa circunstância, dentro de qualquer circunstância, não é algo simples, mas dentro de uma cultura ateísta, pós-modernista, como é a nossa, é ainda mais difícil. Você precisa pensar que as pessoas não têm tempo, simplesmente não têm tempo. Buscam desenfreadamente o ter, o prazer, os luxos, uma vida cheia de ocupações. Não há espaço, por exemplo, nem mesmo para a religião e muito menos para o cristianismo. Entre os cristãos, por exemplo, não há espaço nem mesmo para o domingo do Senhor. Quando se observa o domingo, quando se guarda o domingo, essa igreja está com certeza entre aquelas que não estão à regra, na verdade são exceções. Na verdade, os nossos afazeres vêm em primeiro lugar, e se sobrar um tempo, se minha agenda estiver livre, eu vou à igreja, eu guardo o domingo, eu estou com meus irmãos. É assim que as pessoas pensam, inclusive muitos cristãos. A devoção a Deus está simplesmente em último lugar. Quando a gente olha para um contexto, por exemplo, macro, um contexto amplo, um contexto de sociedade, a gente vê, por exemplo, nas universidades, num contexto amplo, nesse contexto mais amplo, que a gente não pode levar para o debate público, para a arena pública, a fé. Se você utilizar qualquer argumento que utiliza-se da Bíblia Sagrada no ambiente público, na universidade, você é taxado como retrógrado, você é taxado como ignorante, você é taxado como anticientífico, você é taxado como fanático, e possivelmente você não terá voz, a sua fala não terá direito naquele pleno. Isso se você não for desprezado simplesmente por utilizar-se de um argumento bíblico. Um argumento religioso não simplesmente é inaceitável. Você falar que o budismo diz isso, talvez seja algo legal, mas se você disser que Cristo falava assim, simplesmente você vai ser ignorado e desprezado. O ceticismo, o secularismo é a marca da nossa sociedade. A religião foi levada ou foi conduzida apenas ao foro íntimo do indivíduo. Religião é aquilo que nós fazemos entre quatro paredes, talvez no nosso quarto, quando nós oramos para dormir. O que a sua religião tem a ver com o todo da sua vida, com como você faz família, como você enxerga a política, como você enxerga as demais áreas da sociedade, não interessa para ninguém e nem deve ser interessado. Religião virou apenas aquilo que nós fazemos aos domingos, no máximo dentro dessas quatro paredes. E o pregador não pode nem falar nada que vá de encontro com aquela opinião do ouvinte, porque ele já se sente ofendido. Uma cultura muito em voga nos nossos dias é o politicamente correto, que quer, por exemplo, nos impedir de pregar contra o pecado. Pessoas ficam ofendidas se você disser que aquela atitude está quebrando a lei do Senhor. A disciplina eclesiástica está praticamente sumida das nossas igrejas. Lutar e condenar práticas que são odiosas diante de Deus é um grande desafio para a nossa geração. Isso é muito interessante falar disso, porque quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso contexto atual e colocamos toda essa ideia do secularismo, do ceticismo, do pragmatismo, do politicamente correto, que é o que norteia a nossa sociedade, quando a gente olha, por exemplo, para Atenas, em que Paulo está inserido aqui, que ele prega no capítulo 17, ela é marcada justamente por ser o berço da filosofia, das novidades intelectuais, da razão. E ela vivia numa situação muito parecida com a que a gente vive hoje. Na Atenas, nesse local, por exemplo, que vivia naquele momento uma decadência, mas ainda estava debaixo da fama dos seus grandes filósofos, dos grandes debates conquistados no seu passado, que ocorre para Paulo aqui uma grande oportunidade de proclamação do Evangelho. Uma grande oportunidade, mas também um grande desafio. Esse desafio consistia em pregar
a uma cultura ceticista, ou seja, uma cultura que não crê numa verdade absoluta. Você pode acreditar em várias verdades, a sua verdade é verdade. Um certo dia eu estava conversando com um amigo meu no trabalho e ele falava, não, mas isso é verdade para você. Mas eu falei, sim, mas se isso é verdade para você, se não existe uma verdade, então isso que você está falando pode ser uma verdade? Pode, inclusive o que eu estou dizendo pode ser uma verdade também. Ele, a gente acabou numa conversa de doido, assim, esquizofrênica. Então tudo pode ser verdade, nada pode ser verdade, quem está falando a verdade, ninguém está falando a verdade, você pode dizer, ou seja, fica uma confusão, porque o mundo necessita de uma verdade absoluta. A maior verdade absoluta são aquelas que os relativistas fazem, que não existe verdade absoluta. Isso é um contexto muito atual, muito forte no nosso tempo. Para Paulo, ele enfrentaria a mesma cultura, essa cultura ceticista, uma cultura sincrética, uma cultura politeísta, uma cultura da dúvida, duvidavam de tudo, uma cultura relativista. E diferente, por exemplo, das outras localidades que Paulo estava pregando na sua segunda viagem missionária, ele anteriormente pregava normalmente a judeus, ou a gregos, ou a gentios convertidos ao judaísmo. O que isso implica? Implica que Paulo expunha o Antigo Testamento. Então ele falava, os profetas diziam isso. O Antigo Testamento testificava de Cristo. Ele mostrava como Cristo era apontado no Antigo Testamento. Esse era o ponto de contato de Paulo. Nesse contexto ele não poderia fazer isso. Ele estava falando a um povo pagão, a um povo que não conhecia a lei de Deus, para pessoas que não conheciam a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento. Isso é interessante que, mais uma vez, se parece muito com os nossos dias. Não muda nada, a gente vive numa sociedade em que as pessoas não creem na Bíblia ou simplesmente a têm como um objeto que vai atrair bons fluidos. A pessoa coloca até a Bíblia aberta na sua casa, mas ela não é palavra de Deus, ela é apenas um amuleto, inclusive para muitos de nós cristãos. As pessoas se dizem cristãs, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as histórias bíblicas, não conhecem as doutrinas bíblicas e muito menos as aplicações que a Sagrada Escritura tem para nos dar nos dias atuais. Não conhecem no seu contexto atual, original, não conhecem na sua dimensão doutrinária, teológica e muito menos nas suas aplicações. Esse é o contexto de Paulo, esse é o nosso contexto. Muito similar. E no verso 16, primeiro verso que a gente leu aqui, é dito que enquanto Paulo os esperava em Atenas, a primeira pergunta que a gente faz é quem que Paulo estava esperando aqui? Ele estava esperando alguém. Se você voltar um pouquinho para o capítulo 17, para o início do capítulo 17, você vai ver que Paulo estava numa cidade chamada Tessalônica, juntamente com Silas e Timóteo. É o que vai nortear aqui no início do capítulo 17. E por causa da perseguição dos judeus que fizeram uma baderna, por causa da inveja que tinham tido dele, Paulo vai precisar sair de Tessalônica. Isso está escrito aqui no versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Paulo está pregando em Tessalônica. Olha o versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Ou seja, estavam arrumando um jeito para que Paulo não prosseguisse na pregação do Evangelho. Paulo precisa sair daqui, no versículo 10, ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, prega em Bereia. Os crentes de Bereia são muito elogiados, porque eles estão ali conferindo as Sagradas Escrituras com aquilo que Paulo está pregando. Ou seja, ele prega lá o Evangelho e os mesmos judeus que estavam em Tessalônica vão atrás dele novamente. Está aí no versículo de 13 a 15, né? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Aí os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram. Isso é interessante porque ele estava em Tessalônica pregando o Evangelho, tem que sair de Tessalônica e vai para Bereia e prega o Evangelho.
E os mesmos judeus, aqueles que a gente falou mais cedo, né, para os quais Jesus veio e eles rejeitaram, né, estavam arrumando um tumulto para que Paulo não continuasse pregando o evangelho. É nesse contexto que Paulo chega a Atenas, fugido. Porém, ele não vai com os seus irmãos de pregação, Silas e Timóteo. Ele vai antes sozinho e posteriormente Silas e Timóteo iriam ser enviados para dar prosseguimento à sua segunda viagem missionária. E é por isso que ele estava aguardando a chegada desses seus irmãos em Cristo. E é interessante que diante disso, o versículo 16 segue, né? Enquanto Paulo esperava em Atenas para dar prosseguimento à sua viagem, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O seu espírito se revoltava em face da idolatria que permeava a cidade. O que é interessante é que Paulo, nesse tempo, por exemplo, estava aguardando seus companheiros. Ele poderia ter feito diversas coisas. Ele poderia ter ido visitar Atenas, ele poderia ter visitado os pontos turísticos, ele poderia ter visto as belas arquiteturas que norteava a cidade de Atenas, uma cidade histórica, uma cidade clássica. Ele poderia ter ido acompanhar os debates filosóficos que eram bem em voga naquela época. Porém, nada disso impressionou e chamou a atenção de Paulo. O que chama a atenção de Paulo, que lhe salta às vistas, é a idolatria daquele povo. É a primeira coisa que lhe chama a atenção. Ele está aguardando os seus companheiros e o que lhe chama a atenção é a idolatria daquele povo. Seu espírito se revoltou diante dessa idolatria. A Acrópole de Atenas, onde fica o Párteno, o templo da deusa padroeira da cidade, a Atena, era vista de toda a cidade. Da onde você chegasse em Atenas, de qualquer lugar, você enxergaria a Acrópole, onde fica esse maior templo, o templo da deusa Atena. Os diversos altares eram espalhados por toda a cidade, isso ficava bem visível a Paulo. Isso que lhe chamou a atenção. O que lhe causou tanta indignação foi a idolatria desse povo. É interessante porque, por mais que às vezes isso possa passar batido na nossa leitura diária, batido pelos nossos olhos, isso mostra, por exemplo, muito do valor que Paulo dava, atribuía aquilo que verdadeiramente tem importância. Aquilo que tem importância para Paulo é o fato de que aquele povo estava perdido, afundado nos seus delitos e pecados, destinados à ira eterna de Deus, culpados, condenados. É isso que chama a atenção de Paulo, é isso que lhe causa indignação. E muitas vezes, mais uma vez trazendo para os nossos dias, nós que vivemos em uma era secular, como Paulo está pregando aqui, um povo parecido, nos importamos e nos ofendemos com muitas coisas, questões muitas vezes circunstanciais, como por exemplo, se a gente for pintar a igreja aqui, vai decidir, vai fazer uma votação, a gente quebra a pancada para saber qual a cor que a gente vai pintar. Ou coisas como, por exemplo, importantes, como a questão da justiça, a lentidão em julgar algo, ou questões como o desemprego, a inflação. Tudo isso é importante, mas são coisas que são circunstanciais em relação àquilo que verdadeiramente importa, que é a salvação de um perdido, que é a idolatria que toda a humanidade está debaixo. Essas coisas importam, mas não importam mais do que prestar culto ao Deus verdadeiro, do que prestar culto ao Deus que a Bíblia Sagrada prescreve e da forma como Ele prescreve. Nada disso pode importar mais. Dificilmente a gente vê pessoas indignadas, por exemplo, porque o nome de Deus está sendo ofendido, ou porque o mundo atual está adorando outros deuses, ou pelo fato de que o pecado vai lhe custar, uma vida de pecado vai lhe custar uma eternidade no inferno, como foi dito hoje aqui na escola dominical. A gente vive, como eu disse, numa época do politicamente correto. Aquilo que verdadeiramente importa foi levado a questões secundárias, a questões internas, a questões de foro íntimo, mas aquilo que é periférico tem tomado o nosso ponto de debate e tem dividido muitas pessoas. O que verdadeiramente importa é a idolatria que o povo se encontra. No versículo 17, por exemplo, quando Paulo aqui aguardando seus companheiros, ele fala, é dito assim:
Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo não vai esperar pelos seus companheiros para poder começar a viagem dele ou a pregação do evangelho. Ele vê que há uma urgência para que o evangelho seja pregado em face da idolatria daquele povo. E ele começa já a pregar nas sinagogas, nas praças públicas, nos mercados, onde aquele povo estava ali para ouvir aqueles grandes debates, e o povo começa a ouvi-lo. E é isso que acontece. Por exemplo, no versículo 18 e 19, dois grandes grupos importantes, vão ouvir essa mensagem de Paulo. Olha o que nos diz aqui. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, ou seja, debatiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, porque pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. Isso é interessante, porque dois públicos aqui bem importantes do contexto do Novo Testamento vão aparecer, dois grupos de filósofos, que são os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram conhecidos, por exemplo, por pregar uma vida sem dor, uma vida sem medo, uma vida sem aflições, onde somente os prazeres deveriam ser observados, buscados, sentidos e valorizados. Os chamados hedonistas do nosso tempo. Os estoicos já ensinavam uma harmonia intensa do Deus ou dos deuses com a própria natureza. E Deus se confundia com a própria criação. Era a mesma coisa, uma espécie, por exemplo, de panteísmo. E segundo os estoicos, Deus era a alma do mundo, né? E além disso, eles acreditavam que tudo neste mundo acontecia por causas mecânicas estabelecidas. Ou seja, o que será, será, os chamados fatalistas. E são esses que vão chamar Paulo de tagarela no versículo 18. E tagarela, o termo aqui no grego, quer dizer uma espécie de vendedor, que fala, não é o vassoureiro não, mas aquele que fala ideias desconexas, soltas, sem sentido. E vão acusá-lo de pregar deuses estranhos, que é Jesus e a ressurreição como se fosse um outro Deus. E é esse fato que vai fazer com que Paulo seja conduzido até o Areópago, a colina de Ares, uma pequena montanha que ficava ao lado do Párteno. Lá havia o templo ao deus Ares, né, ou o deus Marte para os romanos, uma espécie também de arena pública, uma espécie de anfiteatro estava lá, que era onde esses filósofos debatiam. Eles debatiam e alguns julgamentos também aconteciam naquele lugar. E é nesse lugar que Paulo vai expor o Evangelho. Os filósofos, ao virem Paulo, no versículo 19, você vê que o que move esses filósofos a ouvirem Paulo, olha no 19, parte B. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O desejo deles de ouvir Paulo não é ouvir a mensagem do Evangelho, ou ouvir o Deus verdadeiro, não. Era ouvir coisas novas, era o desejo por novidade, era o desejo por ouvir aquilo que eles nunca tinham ouvido falar. O versículo 20 e 21 é bem claro, explicando o que permeava entre aqueles que estavam ouvindo aquela nova doutrina. Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ou seja, era algo novo. Os filósofos queriam ouvir, queriam entender. Era o desejo simplesmente pela curiosidade. Era igual aquela multidão que seguia Jesus. Alguns seguiam simplesmente para ser alimentados e outros seguiam simplesmente os curiosos, que queriam apenas ver os milagres que Jesus estava fazendo. É interessante, mais uma vez, eles não estavam interessados no conteúdo da mensagem de Paulo, mas simplesmente por se tratar de algo novo, nada, por exemplo, muito diferente da nossa sociedade, que desvaloriza a palavra, que para muitos já é antiquada, que para muitos já é desvalorizada, que para muitos o culto é desvalorizado, buscam apenas uma atualização e uma relevância para a Bíblia Sagrada e para a mensagem do Evangelho. E nós dissemos aqui no início que o Evangelho em si só
já é relevante. Não preciso de acrescentar nem tirar nada dele. O mundo anseia por essas novidades. O mundo anseia por novidades científicas. O mundo anseia por novidades acadêmicas. O mundo anseia por novidades televisivas, por noticiários novos, por algo novo. Se você não traz algo novo, você não é digno de ser ouvido. E os atenienses queriam ouvir a Paulo simplesmente pela novidade da sua mensagem. E Paulo começa a pregar no versículo 22. Ele começa assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. É interessante, mais uma vez, Paulo não poderia entrar ou começar de um ponto de contato da Escritura Sagrada, porque ele estava pregando para um povo pagão, que não conhecia a Escritura, não conhecia o Antigo Testamento. E ele vai começar com uma afirmativa impressionante. Ele vai falar assim: o ser humano penso, logo existo. Não, ele não vai dizer isso. O ser humano é um ser pensante, é isso que nos conecta. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer: o ser humano é puramente religioso. Tudo neles remetia ao Criador, e o vazio da alma deles faziam buscar intensamente, inerentemente, adoração a falsos deuses. Paulo fala: vejo que em tudo vocês são acentuadamente religiosos. Esse é o ponto de contato. Não há ser humano que não adore. Não há ser humano que não adore. A diferença é se você adora o Deus verdadeiro ou se você adora falsos deuses. O problema de todo ser humano é puramente religioso, é puramente adoração. Esse é o ponto de contato que Paulo vai utilizar para mostrar o que é comum a todos nós, raça humana. Todos nós somos intrinsecamente religiosos. Como diria Calvino, o ser humano possui a semente do divino. Aí você pode falar: Maico, mas e os ateus? Eu vou falar para você que inclusive os ateus são ainda mais religiosos. Ainda mais religiosos. Para começar, o ateísmo é algo moderno. Você nunca vai ver uma cultura antiga, um povo antigo não adorar a um Deus ou a reconhecer a divindade. O que acontece é que esses povos, como diz Romanos 1, troca a sabedoria do Deus verdadeiro, a glória do Deus verdadeiro, pela glória da criação, pela glória da criatura. Mas o senso do divino está em todo ser humano. A sede, a alma sedenta pelo Criador está em todo ser humano. Como diria C.S. Lewis, o vazio no homem é do tamanho de Deus, e a nossa alma jamais vai encontrar repouso se não encontrar satisfação nele, porque nada pode satisfazer os nossos maiores anseios, as nossas maiores preocupações, os nossos maiores desejos. Somente Deus pode satisfazer, porque a nossa vida, a nossa alma foi feita para ter prazer nele, foi feita para repousar nele. Enquanto isso não acontecer, viveremos o tempo todo atribulados, desejosos e buscando adoração em tudo quanto é canto, sem estar satisfeito, porque somente o Criador pode nos dar a verdadeira paz e alegria nele. Somente Ele. Não há uma sociedade que não tenha reconhecido, e é por isso que eu falo para você: todos somos puramente religiosos. Todos são puramente religiosos. E isso fica evidente quando Paulo vai falar aqui no versículo 23, né? Que ele segue assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, agora ele encontrou um outro ponto de contato, né? Um altar que não tinha nome, um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. E, em certa medida, isso é muito interessante, porque os atenienses conheciam a Deus
de algum aspecto, de alguma forma. Essa sede por adorar mostra um certo conhecimento de Deus, como Paulo fala em Romanos, um conhecimento geral, um conhecimento que já é suficiente para condenação. Porém, não é um conhecimento salvífico, não é um conhecimento especial. É um conhecimento geral, é um conhecimento que não leva ao arrependimento, nem à salvação eterna, porque ela não aponta o pecado. E o Deus verdadeiro, embora tenha colocado o anseio pela eternidade e a lei gravada no coração do ser humano, era desconhecido para eles. Ou seja, em certa medida eles conheciam Deus, e em outra medida eles desconheciam totalmente, porque eles não ouviram a sua palavra, não ouviram os profetas, não ouviram a lei, não leram a lei, não tiveram a revelação de Cristo e o Cristo crucificado. Eram sábios, como os filósofos, mas totalmente ignorantes quanto ao conhecimento especial de Deus. E era esse Deus desconhecido para eles, que eles não conheciam, mas em certo ponto conheciam, que Paulo estava pregando. O Cordeiro de Deus que morreu, que ressuscitou e voltará para julgar todas as nações. É esse que Paulo está pregando. Ele vai continuar a pregação dele assim no versículo 24 e mostrar que Deus é esse, que Deus desconhecido é esse. E o primeiro tópico que ele aponta é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele vai começar do ponto certo, gente. Ele vai começar do começo. Ele vai começar falando que aquele Deus desconhecido para eles era simplesmente o Deus Criador. Era o Deus que criou tudo, que criou todo o universo, inclusive eles mesmos. Ou seja, diferente do que os estoicos acreditavam, Deus não era a própria criação, ele não era misturado com a criação, ele era totalmente outro. Ele, na verdade, era aquele que, por meio de que todas as coisas vieram à existência. O universo não era Deus, como os estoicos criam, o sol não era Deus, o mar não era Deus, a terra não era Deus, Deus não era a alma do mundo, não. Na verdade, Deus é o Senhor do céu e da terra. Ele começa da criação. Isso é importante porque quando nós pregamos o Evangelho, muitas vezes a gente começa do local errado, a gente começa do pecado. Qual o problema de começar do pecado? O problema é que Deus não fez ninguém pecador. Deus fez seres humanos puros, limpos, e o homem que pecou. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Quando nós pregamos o Evangelho, precisamos começar do começo, da criação, dos 7 dias. No 7º descansou. Só para aí então chegarmos em Gênesis 3. A Bíblia não começa em Gênesis 3. A Bíblia começa em Gênesis 1. Em Gênesis 1 fala que o Senhor Deus é o Senhor do céu e da terra. E uma outra afirmativa bem clara aqui é que ele diz que esse Senhor, que é Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso mostrava para eles, por exemplo, que o Parthenon, aquele templo incrível dedicado a Deus Atena, não poderia reter a presença de Deus. Nenhuma edificação, por maior que fosse, por mais incrível que fosse da Acrópole, não dizia nada a respeito da presença de Deus. E eu sei que muitos cristãos têm boa intenção, mas quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente olha o tabernáculo, o templo, e a gente às vezes quer falar que a presença de Deus estava lá no templo, que Deus estava no tabernáculo, e não entendem que o tabernáculo e o templo eram uma tipologia para a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua igreja. Nenhuma edificação, nem o tabernáculo, nem o templo poderia conter a presença de Deus. É só você abrir lá em 2 de Crônicas 6:18, quando Salomão vai dedicar o templo e vai fazer uma oração, dedicação a esse templo. O que ele vai falar? 2 Crônicas 6:18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus
não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Eles já sabiam que aquela casa não continha o Senhor Deus, por mais bonita que fosse. Não, Deus, Ele está além disso, é superior a todas essas coisas. Um Deus que criou com a força da sua palavra não pode ser contido por mãos humanas nenhuma. Aquilo era apenas uma tipologia para o verdadeiro templo do Senhor, Cristo Jesus. O versículo 25, Paulo vai continuar pregando e ele fala assim: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, esse Deus que era desconhecido para eles, não é servido e contido por ninguém, é criador, mas nenhuma oferenda por parte daquele povo atrairia o seu favor, nada disso seria digno do favor de Deus. E Ele também não precisa de nada e de ninguém, porque é Ele quem dá vida. De quem que Deus vai precisar se é Ele quem dá tudo? A vida, a respiração e tudo mais. O que Paulo está falando é, na verdade, epicureus, estoicos, cidadãos atenienses, são vocês que precisam de Deus. Não é Deus, não são esses deuses que precisam de vocês, porque esses deuses nem existem. Mas o Deus que vocês não conhecem, este não precisa de vocês. Vocês precisam de Deus. Se vocês respiram é por causa de Deus, se vocês têm vida é por causa de Deus, se vocês têm inteligência para inclusive duvidar desse Deus, é por causa de Deus. É Ele quem dá tudo, somos nós que dependemos dele, Paulo está falando. E se Ele retirar o seu sopro, todos vocês morrem, se esvaem, porque todos dependem dele. Olha o versículo 26 e 27, ele vai dar prosseguimento aqui na argumentação. Ele fala assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E agora ele parte do primeiro Adão, ou seja, a partir de Adão que toda a raça humana foi criada. E Deus estabeleceu os limites da sua criação, e não ao contrário. Não são vocês que estabelecem o limite de Deus, é Deus que estabelece o limite de vocês. Vocês jamais podem limitar Deus, jamais. Na verdade, tudo está debaixo do seu controle. O ser humano, a sua habitação, a necessidade por encontrar o Criador, o desejo religioso, tudo isso está debaixo da sua soberana vontade, debaixo da sua onipotência. São vocês que são limitados por Deus, e não Deus que é limitado por vocês. No 27, ele fala assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. A gente leu aqui, bem que não está longe de cada um de nós. É interessante que esse Deus totalmente outro, esse Deus que criou, esse Deus que está além, esse Deus que está fora da criação, esse Deus que não se confunde com a criação, esse Deus que é soberano, que é imensurável, esse Deus transcendente também é um Deus conosco, também é um Deus imanente, também é um Deus que se condescende à criação, que desce ao nosso nível. Segundo Calvino, Deus balbucia como uma mãe fala aos seus filhos. Esse Deus todo-poderoso desceu ao nível de vocês e falou com vocês em linguagem humana. Eu fico pensando na cabeça desses caras. Os caras acreditavam que Deus e a natureza eram a mesma coisa. Paulo fala: não, nada disso. Deus é uma coisa, a natureza é a criação. Veio desse Deus. Vocês, se ele tirar o sopro, vocês morrem. Tudo, na verdade, vocês dependem dele, né? Aí eles estão entendendo assim do nada. Mas também esse Deus se revelou. Esse Deus se condescendeu. Esse Deus, de alguma forma, se nivelou a você e eu. Porque se não fosse assim, jamais conheceríamos esse Deus. É um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que vem até nós.
e Ele está preparando o terreno para falar de Cristo. Ele está preparando o terreno. É um Deus que desce ao nosso nível e fala na linguagem dos homens. E Paulo continua no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Agora, Paulo vai deixar eles doidos mesmo. Paulo vai começar a citar os poetas gregos agora. Isso é interessante porque Calvino tinha uma frase onde ele dizia que toda verdade é verdade de Deus. Não importa se essa verdade vem da boca de um ímpio, não importa se essa verdade vem de um ateniense, não importa se essa verdade vem da boca de um idólatra, não importa de onde essa verdade vem, se ela é condizente com as Escrituras, ela é verdade de Deus. Não importa, isso é bem explicado pelo conceito de graça comum, onde Deus não retirou totalmente a sua imagem do homem. E é por isso, por exemplo, que o homem pode fazer família. É por isso que o homem pode amar o seu filho. É por isso que o homem pode amar a sua esposa. É por isso que o homem pode trabalhar. É por isso que o homem pode produzir coisas boas. É por isso que o ímpio busca educar seus filhos. E algumas até em escolas cristãs, conservadoras. Isso é comum ao ser humano. Alguns seres humanos. Muitos, inclusive, prezam por senso de justiça, de moralidade, porque nem toda a verdade, na verdade, a Bíblia é a verdade, mas muitas vezes essa verdade ela pode proceder da boca de outro. E Paulo cita aqui poetas gregos. Os poetas afirmavam assim: nele nós nos movemos, nele nós vivemos e existimos. Ele fala, é isso aí, perfeito. Ou seja, fora de Deus não há vida, muito menos existência. Eles entenderam o conceito de depravação total, porque eles estão mortos nos seus delitos e pecados. E se nós não estivermos em Cristo, nós estamos simplesmente numa vida mentirosa, falaciosa, numa vida que simplesmente não existe, porque só há vida se nós estivermos no autor da vida. Fora disso não é com a vida. Nós só nos movemos se nós estivermos nele. Nós só existimos se nós estivermos em Cristo. Ele falou, é isso mesmo, nele nós vivemos. E a preocupação da filosofia grega era justamente com duas coisas. Primeiro, com a origem da vida. E Paulo fala, é isso aí, é em Deus que nesse Deus desconhecido que nós vivemos. A vida veio dele, ele é o Criador, ele quem dá tudo. Os poetas já diziam, eles estavam certos. Essa preocupação deles, nós não viemos do nada, como muitas pessoas acreditam, ou nós não viemos de um micróbio, ou nós não viemos de uma explosão, mas o próprio Deus deu origem à vida. Isso vai totalmente de encontro com o evolucionismo, por exemplo. Por isso que é impossível você conciliar qualquer condição naturalista filosófica com o evolucionismo com o cristianismo. É impossível isso. Hoje a gente tem os chamados evoteístas, que para mim não passam de deturpadores da Sagrada Escritura. É impossível você conciliar. É impossível. A palavra de Deus, a Bíblia que nós acreditamos, fala de um Deus que criou, um Deus que fez. A preocupação filosófica grega com a origem da vida só é respondida por um Deus criador. É porque nele nós vivemos. A vida veio dele e nele há vida. A outra preocupação da filosofia grega são com os processos, com as transformações que a vida está suscetível. Deus é a origem da vida, mas Deus também é a origem dessas transformações, dessas mudanças. Nele nós não somente nos movemos, nele nós não somente existimos, mas nele também nos movemos. É nele que nós fazemos família, é nele que nós entendemos política, as questões da sociedade, as demandas de cada um, é nele que todas as coisas acontecem, é nele. As preocupações daqueles filósofos só seria respondida com o Deus da Sagrada Escritura. Se Deus for tirado desse processo, aqui é um ponto muito importante, esse mundo simplesmente não existiria. Eu e você simplesmente não existiríamos. Não é que nada faria sentido, é que nada existiria.
Se Deus for tirado do debate público, não há sentido em nós falarmos em certo e errado, não há sentido em nós pregarmos nada, não há sentido em moral, não há sentido na justiça, não há sentido em relacionamentos, não há sentido na família, não há sentido em nada, nada. Se Deus for retirado, nada faz sentido, porque simplesmente nada existiria. E mais uma afirmação dos poetas: dele também somos geração. Os poetas estavam detonando aqui. Ou seja, significa que viemos do Senhor, fomos feitos para Ele, e nenhuma coisa deste mundo poderá suprir a necessidade que temos dele. Agora ele fecha o caixão e tampa. A vida só tem sentido nele. Você só faz qualquer coisa nele. Mas também você só vai entender qualquer coisa porque você é geração dele. Nós viemos dele. Ou seja, é para ele que nós fomos feitos. Você só vai encontrar sentido e prazer quando você descansar no Criador. Olha o versículo 29, Paulo dando seguimento aqui. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ou seja, agora ele confirma aquilo que ele havia dito antes, né? Nós somos feitos por Deus, não ao contrário, não são vocês que fazem Deus. Não podemos criar divindades à nossa semelhança, mas é Deus que cria a sua semelhança. Fora disso, só é um nome: idolatria. Criar deuses à nossa semelhança, por mais que a gente utilize a Bíblia para isso, consiste simplesmente de idolatria. Aqueles belíssimos templos do Areópago, o Párteno, tudo aquilo, banhados a ouro, obra de artes esplendorosas, arquitetônicas, nada disso poderia conter ou representar Deus. Tudo que produzimos, por exemplo, com o intuito de representar a divindade, como diria Calvino, não passa de simulacro idólatra. É por isso que nós não desenhamos nenhuma pessoa da Trindade. Quem sou eu para definir Deus? Quem sou eu para poder dar forma a esse Deus? Qualquer coisa semelhante a isso é simulacro idólatra. É simulacro idólatra, porque minha mente, a sua mente, não é capaz de nem mesmo imaginar Deus. E se nós imaginarmos Ele dessa forma, estamos cometendo idolatria. Isso é interessante porque nós somos nova geração de Deus, né? No sentido de que nós somos nova criação. E nós não podemos, por exemplo, cair no erro de moldar Deus, moldar o nosso Senhor às nossas próprias vontades, como muitos cristãos fazem. O conhecimento que temos de Deus precisa evidenciar a sua soberania, precisa evidenciar o seu caráter transcendente, precisa evidenciar o seu caráter criador, o seu caráter sustentador de todas as coisas, mas principalmente precisa expressar o caráter de dependência desse Deus. Esse Deus, mais uma vez, é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. Por isso que nós podemos afirmar que dependemos dele, porque ele sustenta a todos, inclusive ímpios. Olha os versículos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele chegou onde ele queria chegar. Ele já tinha pregado que Deus não se confunde com a criação, já tinha pregado o Deus criador, o Deus sustentador, ou seja, se eles estavam vivos, pensantes, era por mérito do Senhor e não por causa deles.
o Senhor que se revelou e se deixa encontrar, o Deus conosco, já tinha falado do Deus transcendente, já tinha falado do Deus imanente, e agora ele fala do varão. E agora ele fala daquele tempo passado que Deus não tinha levado em conta, o tempo da ignorância, porém agora notifica, a gente sabe que é uma coisa que a gente não pode ou não fazer, sabe disso, né? Notificar algo que eu tenho que fazer. Fomos notificados. Ele notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Ou seja, ele pregou, agora ele quer uma resposta. Depois da mensagem sempre tem a resposta, sempre tem a hora da resposta do povo de Deus. Na verdade, Deus requeria deles uma atitude diante da sua palavra, diante da pregação do Evangelho. E essa atitude é única: arrependimento. Não existe outra resposta para nós nem para eles diante da palavra de Deus. A resposta, e a única resposta cabível dentro desse contexto, é que Deus notificou para que todos, em toda parte, se arrependam. Eles não conheciam a Deus anteriormente. Deus havia sido paciente, mas a partir de agora não mais. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, havia sido exposto a eles. Eles não podiam ficar da mesma forma. Eles não podiam simplesmente, diante da mensagem do Evangelho, sair simplesmente sem falar nada, sem ter nenhuma resposta plausível diante daquilo que Paulo estava expondo. Ou seja, ou eles continuariam condenados na idolatria diante da ira de Deus eterna, ou se arrependeriam dos seus pecados e confiariam na obra de Cristo. Deus estava os notificando. Deus não envia convite para ninguém. Deus estava dando uma ordem. Nós não temos o direito de escolher a religião que quisermos. Nós não temos o direito de entender que todos os caminhos levam a Deus. Nós não temos o direito de entender o ecumenismo como algo válido. Não! Isso é idolatria. Somente Cristo salva. Somente Deus salva. Somente a Santa Trindade salva. E é por isso que há uma necessidade urgente de pregação do Evangelho, uma necessidade urgente para que aqueles que são expostos ao Evangelho se arrependam. Não tem pregação alguma se não houver um convite ao arrependimento, porque é isso que Deus requer de nós: arrependimento diante da sua santa e poderosa palavra. Olha o 31, gente: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, eles não poderiam ficar da mesma forma, porque esse mesmo Deus, o Deus Criador, o Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus totalmente outro, o Deus que estava com eles, o Deus que sustentava a vida deles, esse Deus voltaria para julgar a todos e não deixaria nenhum pecado impune. Tem muita gente que se diz cristão não acreditando no inferno, mas essa é uma realidade. Hoje a gente leu uma imensidão de versículos aqui, uma vasta quantidade de versículos mostrando da realidade do julgamento vindouro. Paulo não escondeu, não ocultou nada da mensagem do Evangelho. Ele falou da criação, ele falou da queda, ele falou da redenção em Cristo, ele falou da ressurreição, ele falou da glorificação, mas ele falou do juízo eterno para aqueles que não se arrependerem. Se a mensagem do Evangelho não der duas opções: ou você confia plenamente em Cristo e você está justificado diante daquele grande julgamento, ou você confia nas suas próprias obras, e naquele grande dia, cada atitude sua será julgada plenamente, proporcionalmente, e nada passará batido diante de Deus. Ele não vai ser injusto com ninguém. Ele não vai ser bonzinho com ninguém. Nada. Ou naquele grande dia,
As obras de Cristo são vistas como as nossas obras, ou as obras de Adão são vistas como as nossas obras. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e seja contemplada as obras de Cristo, porque aí, como foi dito de manhã, será dito a nós: vinde, benditos do meu Pai. Caso não, vai ser dito que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus Pai. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. É duro isso, mas é a mensagem do Evangelho. É duro, mas é a mensagem urgente. É duro, mas Paulo não privou uma sociedade cética, uma sociedade secularizada, uma sociedade entregue à idolatria, uma sociedade idólatra, uma sociedade que cria em vários deuses, uma sociedade bem parecida com a nossa, de nada, de ponto nenhum do Evangelho. O resultado da resposta da pregação de Paulo é ainda mais interessante, porque, olha o versículos 32, quando ouviram falar de ressurreição de morte, uns zombaram ou escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo já se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e creram, se agregaram a ele e creram. Ou seja, você tem basicamente três públicos aqui: uns de zombadores, escarnecedores, deviam estar pensando que Paulo é louco, o cara falou um monte de coisa maluca, falou de Jesus, de ressurreição. Eles estavam ouvindo até o ponto que começou a falar de ressurreição e falou: vamos parar, isso já é muita coisa para nós, vamos ouvir falar disso aí outra hora. Você tem o segundo público que vai falar para ele, que vai ouvi-lo outra hora, mas na verdade aquele outra hora, sabe, o cara marca com você e fala: não, outro dia a gente se vê, mas outro dia nunca. Esse outra hora aqui é deles, é isso aí, depois aí você volta aí para falar essas coisas que tem doida para falar, que a gente talvez te ouça, até porque é umas novidades, né, pode ser até que a gente se interesse, mas é uma outra hora que a gente sabe muito bem que é nunca, né. E o terceiro público, que é o público que creu, é o público que se juntou a eles. Isso é muito interessante, porque a gente jamais pode medir o sucesso da pregação da palavra por quantas pessoas, por o número de pessoas que respondem positivamente a esta mensagem. Havia-se uma crença antigamente, até hoje, em determinados meios, que a mensagem foi boa se houver bastante pessoas que de alguma forma receberam Jesus como Salvador. Mas muitas vezes nós pregadores pregaremos a um deserto. Ninguém vai responder positivamente. Isso não significa que a mensagem não teve êxito, muito pelo contrário, porque muitos vão escarnecer e outros vão zombar, e outros vão dizer que você pode voltar outra hora. A gente não mede o sucesso da palavra pelo pragmatismo ou pela quantidade de pessoas que diz sim ao Evangelho, mas a gente sempre entende que a palavra de Deus é triunfante. Ela sempre triunfa, sempre. Ela sempre cumpre o seu propósito, ela sempre condena pecadores, ela sempre salva pecadores, ela sempre acumula juízo para aqueles que não se voltam para Deus, mas ela sempre quebranta o coração de arrependidos, sempre. Ou ela salva ou ela condena, sempre cumpre a sua função. Ela é sempre vencedora, desde que ela seja pregada com fidelidade. E ela não somente salva, mas ela também nos faz caminhar de glória em glória, de santidade em santidade, tendo um ou outro ao outro como irmão em Cristo, vivendo em amor, unânimes, perseverando na doutrina, na comunhão, buscando aquilo que é benéfico ao outro, repreendendo ao outro, exortando ao outro e vivendo em amor, guiado pela Santa Palavra. É isso que a palavra faz. É isso que o Evangelho faz. A gente falou isso na parte da manhã. A palavra sempre cumpre o seu propósito.
E eu quero encerrar falando algumas coisas, depois dessa breve explicação do texto, como que isso tem a ver conosco hoje, alguns pontos específicos. Por exemplo, a gente viu que Paulo ficou extremamente aborrecido por causa da idolatria daquele povo. E aí vem claro à nossa mente o que tem nos aborrecido ultimamente, o que tem deixado o nosso espírito entristecido, o que tem deixado a nossa vida às vezes conturbada. Será que são coisas que verdadeiramente importam ou são coisas apenas secundárias que são importantes, mas que não é crucial para a salvação do ser humano? Como a gente lida, por exemplo, com os ídolos da nossa sociedade? Como a gente lida com cada questão que tira de nós o centro de Cristo Jesus das nossas vidas? Como a gente lida com aquilo que rivaliza com o Senhor no nosso dia a dia? Como a gente lida com tudo aquilo que faz contenção, aquilo que rivaliza com o Senhor? Como a gente lida com os nossos ídolos? A gente murmura, a gente sai de nós, ou a gente lida com o Evangelho de Jesus? Qual é a solução que nós encontramos para a idolatria, seja do mundo ou às vezes a nossa própria idolatria? A gente reclama, a gente anda desestimulado, a gente anda ansioso, ou a gente foca na pregação do Evangelho, não somente a esse mundo perdido, mas a nós mesmos, a nossa família. A nossa alma necessita de Deus, necessita de Cristo, e a gente precisa pregar o Evangelho o tempo todo a nós mesmos. Como o presbítero Rodrigo falou, são verdades que a gente já sabe, mas a gente precisa o tempo todo estar realimentando, relembrando, porque nós somos falhos, nós somos como ovelhas desgarradas que se der mole a gente sai para lá. É o Evangelho que nos faz triunfar, é o Evangelho que nos faz caminhar em santidade, é o Evangelho que nos fará chegar naquele grande dia e ouvir de Deus, ouvir do nosso Senhor Jesus: vinde, filhos benditos do meu Pai. É o Evangelho que faz isso. Diante da idolatria, só há uma resposta para nós e para esse mundo caído: o Evangelho do Senhor. E como que a gente age, por exemplo, diante da palavra pregada? Quando ela nos confronta e nos coloca contra a parede, quando ela mexe naquilo que a gente mais tem como precioso, nos nossos ídolos, naquilo que muitas vezes só eu e Deus sabemos, ou talvez a minha esposa. Como que nós lidamos com isso? Diante da palavra pregada, quando ela nos confronta, eu dou de ombro para ela, eu acho até uma novidade interessante, que posso até bater um papo e arrazoar com os meus amigos, ou seja, debater sobre aquelas verdades bíblicas, eu posso até teologar sobre isso, mas ela não encontra morada no meu coração, transformando a minha vida. Eu até sei intelectualmente, eu até sou um bom teólogo, eu sei os conceitos certos, mas diante da palavra, eu respondo a essa palavra, como Paulo fala, que Deus notifica a todos, em todos os lugares, a arrepender-se diante dessa palavra, e arrependimento requer mudança de comportamento, uma nova vida, uma vida que expressa o caráter de Cristo. Diante dessa palavra, eu não posso simplesmente ouvi-la e achar que está tudo bem, ou eu não posso ir embora sem respondê-la com arrependimento por tudo aquilo que eu fiz contra Deus. É inadmissível para nós, diante da palavra, sairmos da mesma maneira, porque ela nos confronta. Eu não posso sair chateado com o reverendo Orébio após a pregação. Eu não posso sair chateado com o Maico após a pregação, porque a palavra proferida não é minha palavra, mas é a palavra de Deus. Diante da palavra, só há uma resposta: eu me arrependo, Senhor. Só essa resposta. E agora passamos a agir de outra forma. Diante de uma cultura secularizada, nós jamais podemos abrir mão do Evangelho. Jamais.
diante de uma cultura secularizada, ceticista, como a cultura ateniense, como a nossa cultura, a gente não pode negociar nada do Evangelho. O Evangelho é inegociável. O Deus Criador é inegociável. O Deus sustentador é inegociável. O Deus transcendente é inegociável. O Deus que se revelou a nós, que veio a este mundo em forma humana, assumiu a nossa humanidade, assumiu a humanidade, veio a nós, é inegociável. O Deus que se fez pecado em nosso lugar, que sofreu a ira de Deus naquela cruz, é inegociável. O Deus que prega essa mensagem requer de nós essa resposta inegociável. As verdades do Evangelho são inegociáveis. E como eu vivo no mundo, precisa refletir esse Evangelho. Não posso negociar essas verdades. Paulo não negociou. Ele foi muito interessante que muitos teólogos aqui, pseudos teólogos, falam que Paulo, na verdade, fracassou nessa mensagem. Porque ninguém ouviu ele. Porque simplesmente ele não agiu da maneira certa. Muitos dizem isso. Olham pelo lado pragmático. Mas ele não negociou a palavra de Deus. Na política ele não negociou a palavra de Deus. Na família ele não negociou a palavra de Deus. No trabalho ele não negociou a palavra de Deus. Na cultura ceticista que não acreditava numa verdade absoluta, ele não negociou a palavra de Deus. Ele não negociou nenhum ponto do Evangelho. E o chamado do Senhor para nós é não somente nos arrependermos, mas é não negociarmos ponto algum da palavra de Deus. Porque o Evangelho, esse tesouro colocado num vaso de barro, foi entregue a nós, igreja de Deus. E as pessoas só ouvirão o Evangelho oriundo daqui, do púlpito, das nossas bocas. Essa é a minha e a sua missão: anunciar o Evangelho todo para o homem, inclusive para nós. Que o Senhor nos dê graça para que nos arrependamos diante da sua palavra, que Ele nos dê coragem para anunciar o Evangelho diante de um mundo ceticista, diante de um mundo secularizado, diante de um mundo que não quer nos ouvir e não vai nos ouvir, mas que nós possamos sempre confiar no poder do Espírito Santo de Deus, que faz ossos secos se tornarem vida por causa do poder da palavra. E se nós cremos nisso, nós não podemos negociar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, diante da sua palavra só há uma ação para nós. Nós nos arrependemos, ó Pai, diante do Senhor. Nos arrependemos em todos o tempo, ó Pai, em que nós tenhamos negociado a Tua palavra, quando nós não anunciamos o Teu Evangelho de maneira verdadeira, o Teu Evangelho todo. Não anunciamos, ó Pai, a urgência que as pessoas têm de ouvir a boa nova do Senhor. Esse mundo é caído, esse mundo é preso a uma cultura idólatra, esse mundo é preso a uma cultura ceticista, onde a verdade, que é o Senhor Jesus, não mais é pregada e não mais é acreditada. Que o Senhor nos dê ousadia, coragem, intrepidez para poder permanecermos unânimes, firmes na mensagem do Teu Evangelho. Que o Evangelho de Jesus produza em nós, ó Pai, frutos dignos de arrependimento, e que nós possamos não somente crer no Senhor, mas viver a nossa vida por intermédio do Evangelho. Que o Senhor seja tudo em todos, ó Deus. Nós oramos assim, gratos pela Tua poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos faça não somente entendê-la, mas praticá-la na nossa vida. No nome de Jesus que oramos. Amém.